La natura tutta è governata da una profonda armonia. Invisibili linee collegano le piccole cose della Terra, come per esempio il potere degli uomini, agli astri, agli infiniti mondi che ancora non conosciamo. La Luna provoca le maree e anche il mestruo delle donne. Il Sole provoca la vita e la morte delle piante, l'avvicendarsi delle stagioni e anche la vita e la morte dell'uomo. A una nuova visione del cosmo deve per forza corrispondere una nuova concezione dell'uomo. No final da década passada, foi lançado ao espaço um telescópio, o telescópio Kepler, em homenagem ao astrônomo alemão Johannes Kepler. E a missão do telescópio espacial Kepler era estudar e identificar planetas existentes fora do sistema solar, ao qual a Terra pertence. Ou seja, identificar e ver planetas em outros sistemas solares, em outros sistemas de planetas orbitando estrelas que não o Sol, que é a estrela do nosso sistema. E esse telescópio ele funcionou até 2018 e chegou a identificar já cerca de 4.000 planetas fora do sistema solar, os ditos exoplanetas, e em 3.000 sistemas solares diferentes. E dentre esses 4.000 planetas, se verificou que existem dezenas de candidatos a planetas com características próximas à do planeta Terra. Ou seja, a uma determinada distância da sua estrela que permita a existência de atmosfera, que tenha um centro rochoso e que, portanto, propicie condições ou um espaço vital para o surgimento da vida e, quiçá, da vida inteligente. Sendo que esses 4.000 planetas mapeados pelo telescópio Kepler, eles constituem uma ínfima parcela do total de planetas que existem só na nossa galáxia, na galáxia a que pertence o Sistema Solar, que é a Via Láctea. Hoje se sabe que existem cerca de 250 bilhões de galáxias, sendo que em cada uma dessas galáxias há uma média de 400 bilhões de estrelas. Então, o número de estrelas é da ordem das centenas de bilhões multiplicado pelas centenas de bilhões, ou seja, são 4 trilhões de estrelas existentes no universo conhecido. E na medida dessas investigações do telescópio Kepler, se verificou que em torno de 1/6, cerca de 18% das estrelas existentes, elas possuem planetas. E dentro desses 18%, cerca de 5% são planetas em estrelas parecidas com a do Sol e que, portanto, possibilitam, são fortes candidatos a existirem planetas nas condições da Terra. Só um pequeno cálculo a partir dessas proporções já nos permite estimar que teríamos 10 bilhões de planetas em condições próximas da Terra em sistemas solares só na Via Láctea, que é uma galáxia entre 250 bilhões de galáxias do universo conhecido hoje. Ou seja, a probabilidade da existência de vida e, quiçá, de vida inteligente, ela é gigantesca. Ela é imensa, ela é muito alta. E talvez a vida e a vida inteligente não estejam tão distantes ou relativamente tão distantes do sistema solar e da Terra. É só pensar que a estrela mais próxima do Sol, que é Alfa Centauro, e que fica a 4 anos-luz do sistema solar, ou seja, na velocidade da luz, levaríamos 4 anos para chegar até essa estrela, ela tem um sistema de planetas e tem um planeta próximo
dessa estrela, ou seja, já na estrela mais próxima já existiu, já se comprovou a existência de planetas. Então, são notícias que multiplicam as estatísticas e aumentam a probabilidade da existência de vida e de vida inteligente. Evidentemente que nós sabemos tudo isso graças a um desenvolvimento espantoso da astronomia nos últimos tempos, com o desenvolvimento dos telescópios espaciais, com o desenvolvimento das tecnologias de observação do céu, do espaço sideral. Imaginem vocês que já no século XVI, no Renascimento, um filósofo, o Giordano Bruno, ele já intuía, ele já tinha para si essa percepção de que as estrelas do céu eram outros sóis. Assim como o nosso Sol, as estrelas do firmamento, né, as milhares e milhares de estrelas visíveis a olho nu, porque Giordano Bruno não operava com luneta ou telescópio, era uma observação a olho nu, sem aparelhos, ele já dizia que aqueles sóis, que aquelas estrelas eram outros sóis. E que a única diferença é que estão muito distantes da Terra e que, portanto, o brilho que chega é menor do que o brilho do Sol. Mas não só isso, ele dizia o seguinte, olha, essas estrelas, elas, assim como o sistema solar da Terra, elas também têm os seus próprios sistemas de planetas e esses planetas também são habitados. Então, Giordano Bruno, ele afirmava uma infinidade de outras estrelas, de outros sóis, e com uma infinidade de outros mundos e uma infinidade de outras civilizações, de outras populações que habitavam esses planetas. E isso foi uma afirmação considerada herética, considerada algo que feria a dogmática, que feria a ortodoxia, o sistema de crenças, a cosmologia cristã de seu tempo, e esse foi um dos motivos pelos quais Giordano Bruno foi bastante perseguido ao longo de sua vida. Poderíamos pensar que essa discussão a respeito dos muitos mundos e das muitas civilizações na astronomia, elas remontam à antiguidade, elas remontam a muitos séculos antes de Cristo. O Renascimento foi um período de redescoberta das teorias revolucionárias, das teorias que consideram o universo como muito mais amplo e muito mais populoso, muito mais multitudinário do que uma mera terra solitária, uma terra que estaria no centro da criação e, portanto, uma cosmologia centrada na Terra e no ser humano. Mas na antiguidade clássica greco-romana, essa discussão ela era muito intensa. O Renascimento ele resgatou e ele reintroduziu as teorias astronômicas, as diversas teorias majoritárias ou minoritárias da antiguidade no mundo moderno. Mas basta pensar que a astronomia é um saber muito antigo e que existia de maneira entranhada de astrologia. E a astronomia ela era, sobretudo, um ramo da matemática. Se estudava matemática, a astronomia era como uma subdisciplina, como uma matéria dentro das matemáticas. Por quê? Porque o foco da astronomia na antiguidade era o cálculo da posição dos astros. Era você conseguir prever a localização no céu dos diversos astros, sejam eles o Sol, a Lua, os planetas ou as estrelas do firmamento. E, portanto, prever as conjunções astrais, prever os alinhamentos e desalinhamentos, prever quando os planetas vão estar em determinadas
áreas do céu, né, na constelação, determinada constelação ou em outra constelação, prevê os eclipses, e tudo isso envolve uma série de cálculos da mecânica celeste e que demandam a formulação de hipóteses sobre o funcionamento dos corpos celestes, como eles se comportam, leva os corpos a se moverem numa direção ou na outra. Quer dizer, a astronomia está muito ligada à elaboração de modelos matemáticos de predição e de posicionamento dos diversos corpos. Quando o astrônomo polonês chamado Nicolau Copérnico, no Renascimento, ele publica o seu pequeno comentário, um manuscrito chamado Pequeno Comentário, que ele circulou entre as suas redes de astrônomos, as suas redes de contatos pela Europa. Quando ele defende nessa obra um determinado modelo matemático, que é o modelo heliocêntrico, ele está, na verdade, redescobrindo um modo de explicar o funcionamento dos céus que já havia sido formulado na antiguidade. O Copérnico, ele ficou muito famoso, ele é conhecido, né, pela famosa Revolução Copernicana, que é a passagem do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, ou seja, a passagem de um modelo que tem a Terra como seu centro, por isso é geocêntrico, né? Geo de terra. Então, ele explica o universo a partir de um universo centrado na Terra e os astros giram ao redor da Terra, para um novo modelo, que é o modelo copernicano, no qual o Sol é o centro do universo, o Sol é o centro do sistema. Por isso que ele é heliocêntrico, Helios, né, do deus Sol. O Sol é o centro do universo e os demais astros, entre eles a Terra, giram ao redor do Sol. Essa é a travessia, a passagem de Nicolau Copérnico, já na sua obra Pequeno Comentário, que é da década de 1510. Então ele precede, inclusive, os livros e as lições, as aulas de Giordano Bruno. Porém, já na antiguidade, lá, assim, séculos antes de Cristo, os gregos, que eram exímios matemáticos, que desenvolveram bastante a matemática na antiguidade, eles já defendiam, já havia escolas, correntes de pensamento entre os gregos antigos que defendiam que o Sol era o centro do universo. Entre outras teorias dos gregos, se defendia que a Terra era esférica. Então, na verdade, o terraplanismo, né, essa ideia de que a Terra ela é chata, ela é plana, ela já era contestada pelos gregos, que tinham para si que a Terra era esférica. Inclusive um grego chamado Eratóstenes, um matemático, a partir do cálculo das sombras que o céu produz, ele mediu as sombras em duas cidades diferentes, e na medida em que ele sabia a distância entre as cidades, ele, a partir de um cálculo dos ângulos, aplicando trigonometria, um cálculo trigonométrico básico, ele calculou o diâmetro e a circunferência da Terra e chegou a um valor próximo do valor real da circunferência da Terra. Isso já no século IV a.C. E uma das escolas filosóficas, que era a escola dos pitagóricos, que eram matemáticos e místicos, a matemática estava muito ligada a um conhecimento de arcanos, né, um conhecimento hermético sobre o universo. Os pitagóricos, que habitavam na época a Magna Grécia, atualmente é o sul da Itália, eles defendiam um sistema no qual o centro do sistema era o chamado fogo central, ou fogo primordial. No coração do universo haveria um altar de um fogo primário. Kepler, muito depois, no século XVII, ele dizia, olha, os pitagóricos eles sabiam muito bem que o sistema solar girava ao redor do Sol, que a Terra girava ao redor do Sol, assim como os demais planetas. Mas, para transformar esse conhecimento num segredo, porque era considerado minoritário, era considerado algo ridicularizado, inclusive, eles chamavam o Sol de fogo primordial, mas na verdade o sistema pitagórico já seria heliocêntrico. Mas é certo que no século III a.C., um dos discípulos de Pitágoras, dos pitagóricos, chamado Aristarco,
ele defende o modelo heliocêntrico diretamente. Ele fala, olha, a Terra gira ao redor do Sol, os planetas giram ao redor do Sol, e mais, as estrelas, elas, na verdade, nós temos a impressão que elas não se movem no céu entre si, ou seja, as estrelas, as constelações são fixas porque elas estão muito distantes da Terra. E por isso é que, por essa distância inimaginável, essa distância astronômica em relação à Terra, não podemos constatar o movimento relativo das estrelas entre si. E, portanto, ele diz, olha, não só nós giramos ao redor do Sol, mas as estrelas estão muito distantes da Terra. Isso já é uma afirmação de Aristarco, que era um discípulo dos pitagóricos. Então, Copérnico, quando atualiza isso no Renascimento, justamente dá uma conotação literal ao termo renascimento, porque ele redescobre, ele renasce essa ciência de Aristarco de Samos, que é um discípulo de Pitágoras. Porém, o que ficou, o que se entronizou, o que se tornou a ortodoxia, o que na verdade se sacramentou como um saber majoritário, um saber quase irrefutável, foi o modelo geocêntrico. Platão defendia o modelo geocêntrico, ele colocava uma Terra esférica, Platão também defendia a Terra esférica, mas ele colocava a Terra esférica no centro do universo e ao redor da Terra haveria esferas celestes, porque a esfera é a figura geométrica mais perfeita, então a esfera. Então, além da Terra, haveriam várias esferas, onde estariam os corpos celestes. Então, haveria uma primeira esfera da Lua, uma esfera do Sol, e depois 7 esferas correspondentes aos 7 planetas conhecidos, né, de Mercúrio até Saturno, que são os planetas visíveis a olho nu. E as estrelas estariam na última esfera, na esfera mais distante, que é a conhecida abóbada celeste. A abóbada celeste é a última esfera, a última redoma esférica, onde estariam coladas todas as estrelas. Então, ao redor dessas várias esferas celestes, orbitaria, né, giraria ao redor da Terra a esfera onde estão coladas as muitas estrelas. Uma das comprovações desse modelo é o fato que não conseguimos medir a paralaxe das estrelas. O que é a paralaxe? A paralaxe, ela é um efeito causado pela mudança da posição do observador. Então, por exemplo, se eu pego essa caneta, eu olho para essa caneta com o olho esquerdo, ela vai ter uma posição. Se eu olhar com ela com o olho direito, ela vai mudar a sua posição. Ou seja, eu vou ver uma parte diferente da caneta na medida em que eu observo ela com o olho esquerdo ou com o olho direito, numa visão, obviamente, monocular. Então, quanto mais próximo o objeto estiver de você, maior será esse efeito. Na medida em que eu vou distanciando, o efeito de paralaxe ele vai diminuindo. Então, se eu observar o mesmo objeto de duas posições diferentes, que no meu exemplo são os dois olhos, eu posso descobrir qual é a distância do objeto em relação a esses pontos de observação. Ou seja, a partir da diferença, por exemplo, a Lua, a partir do que eu vejo da Lua, em dois pontos diferentes da Terra que eu vou me deslocar, eu posso, na medida em que eu sei a distância entre os pontos na Terra, eu posso calcular a minha distância para a Lua. O que acontecia com as estrelas? A olho nu, com os instrumentos existentes na antiguidade, a estrela ela não tinha paralaxe nenhuma. Embora os planetas tivessem, o Sol, obviamente, a Lua, elas tivessem o seu efeito de paralaxe, as estrelas não tinham efeito de paralaxe nenhum. Por quê? Porque elas estavam tão distantes que o efeito é tão pequeno, é tão minúsculo que era indetectável. Então se dizia, olha, as estrelas estão fixas. As estrelas, na medida em que elas não têm efeito de paralaxe, elas estão coladas na abóbada celeste, todas na mesma distância, coladas nessa última esfera. Aristóteles, discípulo de Platão, ele escreve um livro chamado Sobre os Céus, onde ele desenvolve a cosmologia geocêntrica. E, para Aristóteles, a diferença entre a Terra e as esferas celestes é uma diferença metafísica. Que ele vai dizer o seguinte: o mundo dos céus
funcionamento dos céus, ele é o lugar do eterno, do ideal, do arquetípico. Por isso que a astrologia toca as ideias divinas, ela toca os arquétipos, porque não muda, porque são justamente expressões do intelecto divino e são eternas. É o terreno do imperecível, do perfeito, é a perfeição. Para Aristóteles, a matéria de que é feita, que os céus são feitos, é uma quintessência cristalina, é um éter perfeito. Em contraste com o mundo da Terra, que ele chama de mundo sublunar. Por que sublunar? Porque está abaixo da primeira esfera, que é a esfera lunar. A primeira esfera celeste é a esfera lunar. A Terra, o mundo dos homens, o mundo da natureza, está o quê? No plano sublunar. E aí é o plano da geração e da corrupção, o plano do perecível, o plano dos movimentos, o plano do tempo, o plano onde as coisas morrem, onde as coisas se degradam, onde as coisas se corrompem. Então, para ele existiria uma física, que é uma física natural, que é uma física da geração e corrupção da matéria, e uma física supralunar, que é uma física celeste perfeita. O sistema geocêntrico, ele foi compilado e sistematizado por um astrônomo que ficou bastante famoso, que foi Ptolomeu. Ele foi um astrônomo e matemático latino que viveu no Egito no século II depois de Cristo. Então, bem depois já da elaboração do modelo aristotélico, platônico-aristotélico, que colocava a Terra no centro do universo e os astros girando ao redor da Terra nas suas 8 esferas celestes. E o Ptolomeu, de maneira bastante engenhosa, ele faz essa síntese do modelo geocêntrico a partir dos cálculos aritméticos e também das descrições geométricas do movimento dos astros. Então ele é um organizador, ele tabulou um catálogo de estrelas, ele foi aquele que firmou as 48 constelações clássicas e sintetizou tudo isso num livro chamado o Almagest. O Almagest, ele teve uma fortuna crítica gigantesca, né? Mais de 1 milênio, foram 12 séculos de uma recepção privilegiada do Almagest. Atravessou aí o mundo romano, o mundo bizantino, islâmico, medieval, até o século XVI, até Copérnico e a difusão da virada copernicana. Então, Ptolomeu permitiu essa conjugação de modelos matemáticos de cálculo astronômico com a cosmologia aristotélica, com a cosmologia majoritária da antiguidade que se transmitiu dessa maneira para a Idade Média e o começo da Idade Moderna. Como funciona o sistema ptolomaico? Como ele coloca a Terra no centro do sistema e os demais planetas, Sol e Lua, girando ao redor da Terra, ele tem que explicar como é possível que o movimento dos planetas ele tenha variações. Então, como o sistema ptolomaico ele vai explicar o movimento dos planetas? Porque, diferentemente do Sol, os planetas eles não percorrem o céu num movimento uniforme circular. Os planetas eles têm variações no seu movimento, inclusive o movimento aparente retrógrado, quando a trajetória dos planetas faz uma curva e eles vão no sentido contrário que eles estavam indo. O Ptolomeu, ele, para poder colocar uma descrição geométrica e explicar as equações que definem essas trajetórias dos planetas, ele introduz os epiciclos, que na própria palavra significa círculos movendo-se noutros círculos. Ou seja, você tem uma figura mais complexa, mediante a qual é possível explicar matematicamente a trajetória dos planetas. Muitos anos depois, muitos séculos depois, um matemático chamado Fourier, ele demonstrou que com um número adequado de epiciclos, qualquer curva pode ser aproximada. A trajetória dos planetas, prever os eclipses, prever os anos olímpicos, né, que se davam a cada 4 anos. E era uma das máquinas encontradas pela arqueologia, e ficou muito famosa, que fazia esse trabalho matemático de prever movimentos astronômicos, foi a máquina de Anticítera, que era um computador analógico da antiguidade. Então o modelo
ptolomaico-aristotélico, combinando a astronomia ptolomaica com a cosmologia aristotélica, ele prevaleceu por tantos séculos, por praticamente 18 séculos na história, por dois motivos. Primeiro, porque funcionava, porque permitia cálculos muito precisos, porque possibilitava de fato a predição das trajetórias e dos eclipses, dos fenômenos astronômicos. E segundo, porque era um modelo coerente com as formas teológicas do cristianismo, com a cosmologia platônica e depois cristã, com a metafísica, com todo o sistema hierárquico que dependia justamente de uma centralidade do ser humano da criação e de uma centralidade da Terra em relação ao universo. Infinito, somente Deus poderia ser nessa metafísica. E essa formulação aristotélica, ela cai como uma luva no cristianismo. Quando, já, obviamente, depois de Cristo, na Idade Média, a teologia cristã se apropria do sistema cosmológico de Platão e Aristóteles, eles vão aproveitar esse dualismo do plano celeste e o plano sublunar, dizendo o seguinte: olha, o plano de Deus, do céu, o plano dos anjos, ele é perfeito, ele é ideal. Na Terra que nós sofremos os efeitos da corrupção, os efeitos do pecado originário. Então, quando Copérnico, lá no Renascimento, ele contesta o modelo geocêntrico, ou seja, ele, enquanto modelo matemático, Copérnico, ele toma muitas precauções, ele é um astrônomo que se serve de inúmeras ressalvas quando ele apresenta o seu modelo heliocêntrico. Ele diz o seguinte: olha, eu simplesmente estou criando um método de cálculo melhor, um método de cálculo alternativo para calcular a posição dos astros. Como astrônomo, minha função é determinar a cartografia das estrelas, né, a cartografia celeste, e eu, a partir do modelo heliocêntrico, consigo calcular isso de outra maneira do que no modelo geocêntrico. E o Copérnico toma muito cuidado de não contestar, a partir desse modelo matemático, o sistema metafísico cosmológico que era um dos pilares da teologia cristã, que era um dos pilares das hierarquias, da ordem, da organização dos poderes nessa época. Então, embora ele assuma uma série de ressalvas, embora ele tome muitos cuidados quando ele escreve os seus livros que resgatam o modelo heliocêntrico, e ao resgatar o modelo heliocêntrico da antiguidade, cria uma alternativa para o sistema prevalecente, embora o Copérnico assuma uma série de ressalvas, esse saber, ao circular pela Europa, né, havia a expansão do humanismo, da República das Letras, né, essa rede epistolar, como hoje os e-mails, né, na época se trocavam muitas cartas com muita frequência, começa uma comunicação clandestina de baixa frequência, começa uma espécie de cochicho generalizado ao longo do século XVI. Poucos astrônomos assumem abertamente o modelo copernicano, mas ele é uma alavanca, ele é um pretexto, ele dá um empurrão para uma contestação que vai muito além do que o modelo copernicano, que vai tirar as consequências físicas e metafísicas desse modelo matemático. E isso gera um frisson. Porque se pensarmos a rigor, o modelo heliocêntrico, do ponto de vista matemático, ele não é muito melhor que o modelo geocêntrico. Na verdade, as previsões que eram extraídas dessa astronomia de Copérnico não são melhores que as previsões tiradas do modelo antigo, do modelo geocêntrico. Porque, na verdade, tinha muitas falhas ainda o modelo de Copérnico. Ele considerava as órbitas ao redor do Sol como órbitas circulares, o que provoca também erros e força o Copérnico a assumir algumas hipóteses ad hoc. Força o Copérnico, por assim dizer, também inserir epiciclos nas suas órbitas. E portanto, era mesmo uma alternativa, não foi considerado um upgrade do modelo geocêntrico. Só com Kepler, no século seguinte, né, um século depois, que vai desenvolver um modelo muito melhor, que é o modelo das órbitas elípticas, né, que os astros eles fazem elipses ao redor do Sol.
é que realmente o modelo heliocêntrico se torna superior do ponto de vista matemático. Apesar disso, do ponto de vista do Bruno, ele vai entrar. E Giordano Bruno vai entrar furioso, movido por um furor. Inclusive ele tem uma obra, né, Os Furores Heróicos, onde ele fala, olha, o filósofo, a sapiência do filósofo não é uma sapiência fria, não é uma sapiência desinteressada, não. O filósofo ele tem uma volúpia, os seus olhos chamejam de um fogo selvagem, ele tem um furor que toca o divino, que toca uma natureza divina. O personagem do Furioso de Giordano Bruno, ele realmente não se continha, né? Ele sai pela Europa tomado por aquela paixão do conhecimento e pela vontade de expô-la, de dar aulas, de apresentá-la ao mundo. E isso é um dos motivos que lhe custam a vida, porque ele falava muito. Ele não se refreava, mesmo em situações de grande risco de vida e morte. E Giordano Bruno, ele vai levar Copérnico e, portanto, os pitagóricos e Aristarco de Samos ao extremo. Ele vai tirar todas as consequências possíveis dessa virada copernicana do modelo heliocêntrico, inclusive dizendo, olha, não, o Sol não é o centro do universo. Na verdade, o universo não tem centro, ele é acêntrico, e existem tanto sóis quanto estrelas, e são milhões e milhões, inumeráveis, infinitos sóis diferentes com infinitos mundos. Então, em Bruno, o universo infinito, ele ocupa o lugar dessa estrutura trinitária, ou dessa estrutura da teologia cristã, da cristologia, na qual Cristo, ou a Trindade para os católicos, fazem a mediação entre o infinito e o finito. Bruno rechaça e reconstrói um sistema a partir de Nicolau de Cusa, utilizando a alavanca de Copérnico e dos seus predecessores na antiguidade, e, portanto, de maneira espantosa, isso lhe toma como um furor, né? Ele fica intelectualmente furioso com essa nova elaboração, essa nova filosofia, e que abre alas, né, para uma injeção de uma dose de imanência que vai ser, na verdade, os grandes, que vão traçar, na verdade, os grandes embates dos séculos seguintes até os dias de hoje na filosofia. Então, Giordano Bruno, ele é justamente essa dobradiça, ele tem esse condão de dar os passos além, cometer a híbris, né, dar os passos além do que era tolerável, do que era aceitável, e na sua imprudência criativa inaugurar uma filosofia. Embora ele tomou para si esses perigos, as condenações e a própria execução no Campo das Flores em Roma, no ano de 1600.